Olá a todos, meu nome é Tiago de Iemanjá, para mais uma live aqui no nosso canal do Facebook. É com uma satisfação tremenda que eu venho aqui conversar com você sobre Umbanda. Sobre Umbanda nossa Umbanda, a Umbanda que eu tanto amo, a Umbanda que a gente cultua nos nossos terreiros. Algumas diferenciações? Sim, mas a Umbanda ela é praticada com a mesma naturalidade e simplicidade que sempre foi praticada. Então é essa Umbanda, entendeu? Que a gente aqui trazendo para vocês, tá? Hoje o nosso assunto ele é um pouco polêmico. Por que ele é um pouco polêmico? Porque me chegaram algumas dúvidas, alguns irmãos que estavam com dúvidas e eu proveniente dessas dúvidas fiz essa live. Tiago, eu tive um problema na minha casa de religião, onde o irmão era muito velho, o irmão por alguma doença, por algum motivo, desencarnou. E aí os bens materiais dele, e eu não estou falando de guias, eu não estou falando de obrigação, eu não estou falando disso. Não, isso existe um ritual chamado, que a gente faz o despache, a desconexão com o médium. Né? Eu estou falando de uma roupa, eu estou falando de um adorno, eu estou falando de, por exemplo, de roupas pessoais, eu estou falando de coisas, de um charuto, de um cachimbo, de uma... enfim, de coisas, né? Que essa pessoa usava na Umbanda, né? E que ela não vai mais usar, né? Pelo motivo de desencarne, né? E aí o que acontece? Como é que a gente procede? Como é que a gente faz para que a gente possa fazer com que essas coisas possam passar para alguém, ou isso vai ter que ser despachado? Vamos lá então. Bom, gente, a princípio, tá? Essas coisas têm dono, entre aspas, donos espirituais, que são os caboclos, que são os guias, que são os exus daquela pessoa. Né? Então essas pessoas têm, esses pertences têm um dono espiritual. Então eu pegar uma cartola de um exu e dizer, fica para ti, que era do fulano que desencarnou, não posso fazer isso. Porque existe alguém que usou mediante como é que diz, a uma egrégora de falange dentro do ori daquela pessoa. E eu preciso respeitar isso. Então o que se faz? O mesmo processo quando se despacha as coisas daquele irmão, ou seja, se faz um ritual de desligamento, né? Se entrega junto, se o Exu tem uma capa, se o Exu tem uma cartola, se o Exu tem uma bengala, isso tudo tem que ser levado e despachado. Cada um dentro do seu propósito, tá? Por exemplo, nós temos um cocar, por exemplo, um cocar de caboclo, a pessoa era cacique, necessariamente precisa ir numa mata, fazer um ritual e ali despachar aquele cocar. Se tem uma roupa, se aquele irmão tem uma roupa específica, aquela roupa ela é despachada. Tiago, mas a calça serve em mim, eu posso usar? Não recomendo. Porque aquilo ali não é do médium. Não sei se vocês estão me entendendo. Aquilo ali é de um guia espiritual que ali estava se aproveitando do médium para auxiliar os irmãos que iriam ali. Tá? Por isso que quando a gente fala assim, tá? Eu ainda tô com a minha perna ruim, tá, gente? Por isso que eu tenho que estar virando assim, tá?
para poder fazer o manejo da perna. Tá? Então assim, quando a gente fala que cada um tem que ter as suas coisas, não é por acaso. É que cada Exu, cada pombogira, cada entidade tem uma construção de coisas. Por exemplo, o Exu marinheiro, que é o Exu que me rege, que é o meu guardião, ele tem as coisas que ele usa. O Xangô tem as coisas que ele usa. O Preto Velho tem as coisas. Então é deles. Eles me usam como matéria, mas as coisas são dadas a eles. A não ser que a entidade ou o babalorixá ou o babá ou o zelador, como vocês quiserem chamar, deixem algo por escrito, dizendo, não, no caso da minha partida, o meu Exu autorizou eu doar as roupas dele, ou eu fazer algo. Se nisso não acontecer, ou se isso é uma exceção, tá? Ou em vida ele, comprei uma roupa nova para o meu Exu, eu vou doar esta, ou vou vendê-la em vida. Depois da morte, né, as coisas viram patrimônio das entidades. Então essas têm que ser levadas aos lugares que essa entidade trabalha, no cemitério, na mata, e se faz um ritual com as guias, com as roupas, né? Na Umbanda a gente não tem roupas, a gente tem a roupa branca. Então, por exemplo, assim, a roupa branca daquela pessoa que vem a falecer, geralmente ela é enterrada com uma camisa branca, né? É feito um ritual, né? E ela é feito um desligamento já no próprio morto, né? Então, como é que eu vou falar para vocês? Há um desligamento de todo o processo encarnado que ele teve enquanto encarnado como médium de Umbanda. Tem que haver esse desligamento. E a roupa branca vai junto com ele. A camisa, ou uma calça, ou a camisa e a calça, né? Mas é necessário que uma peça branca vá com ele, que ele usava, entendeu? Então essas coisas a gente vai fazer conforme, né? Aí vai ficar, mas ele tinha uma camisa vermelha bordada pro Exu dele. Bom, isso tem que ser despachado, porque não é mais dele, é propriedade da entidade dele. Então isso tem que ser levado e feito uma ritualística aonde isso vamos dizer assim, enterrado também, entendeu? Tudo porque a gente acredita que da terra nós nascemos, para a terra nós voltamos. Então, se nós voltamos, né, para a terra, e o nosso espírito e a nossa energia ali sobe aos céus, né, poeira as nossas coisas que são ligadas à nossa mediunidade, a mesma coisa, não é verdade? As guias, por exemplo, elas são arrebentadas e são trabalhadas em cima, né? Feito todo um culto, né? Uma reza, um ponto, para que aquilo se desligue daquilo ali que foi. Nós não cultuamos Egum, ou melhor dizendo, Babá Egum, como o Batuque, o Candomblé cultuam, mas nós sabemos que aquele Egum precisa desvincular daquelas entidades que estão ali presentes. E por isso que nós temos que fazer todo esse processo de desvinculação. Mas enquanto vida, ela me deu uma saia para minha pombogira que era dela. Não há problema. O problema é se aquela pessoa pegou essa saia após a morte daquela irmã. Herdou, no caso, né? Mas ela era minha irmã. Tudo bem, ela era sua irmã. Mas naquela saia existe uma energia
de uma pombagira que não é a sua. Então como que você vai usar uma coisa que não é seu? A não ser, como eu volto a dizer, que houve uma... antes dela morrer, ou ela em si, disse assim, quando eu vier a falecer, essa saia, esse cachimbo, essas coisas, fica para aquele meu irmão ali, em testamento. E aí pede autorização aos guias. Porque aí é lavado, tá? É feita uma lavagem com as ervas, é feita uma reharmonização energética, e aí sim pode-se usar, tá? Aqueles pertences. Do caso contrário, não. Porque quando você fuma alguma coisa, ou quando você ou você usa um chapéu, ou você usa uma camisa, a energia do corpo, a energia da alma que você está emanando ali, ela fixa naquela roupa. Tá? E aquilo ali, ela é daquela energia. Então a licença, eu estou usando uma camisa que era do Zé Pilintra, de alguém. E a energia que está ali? Como é que fica? Como é que nós vamos trabalhar essa energia? Se foi uma doação, né, a entidade sabe que foi uma doação em vida. Se não foi uma doação, a entidade não tem consciência disso. Então claro que ela não vai fazer mal a ninguém, mas isso pode interferir de uma certa forma na mediunidade daquele que vai usar e daquele que está trabalhando. Pode incorporar o Zé Pilintra? Não, não vai incorporar o Zé Pilintra. Mas a energia fica mais densa, fica mais conturbada. E pode sim, de repente, até dar alguma interferência de mediunidade. Não que vai incorporar, mas que vai a interferência, vamos dizer assim, fica... Parece que a pessoa está se sentindo em dívida com aquela entidade. Tá? E não é isso que a gente quer. Ao contrário, a gente quer que a pessoa fique em paz. A que foi e as que fiquem. E as que ficam. Então, para que isso aconteça, para que nós tenhamos uma colaboração, né, uma sensibilidade de todos, o que se faz? Faleceu, se junta tudo que aquela pessoa tem de Umbanda, tá? Mas ele usava uma jaqueta preta. Isso é pessoal dele, ele quer dar para um, para outro, as camisas pessoais dele. Umbanda. Se faz uma ritualística para cada entidade que ele trabalha, e para cada entidade que ele trabalha se despacha e se dá o fim correto para cada coisa. Se o Xangô dele tem uma capa, a capa é feita um ritual e ela é despachada. Se tem um Ogum, a mesma coisa. Se tem um caboclo 7 flechas, a mesma coisa. Cada um com o seu ritual. Entendeu? A gente diz que é o ritual, tá, do desapego do morto com as coisas dos guias que ali estão. E é muito sério isso. Tiago, mas o meu padrinho lá fazem 5 anos que ele morreu. Ele era de religião, ele trabalhava com a Umbanda, mas eles nunca fizeram nada para ele. Olha, pode dar alguma coisa? Pode, como não pode. Tá? Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho um Oxóssi lindíssimo que eu herdei do meu pai. Ou, né? Outro caboclo, outro guia. E não é. É uma interferência mediúnica na construção da mediunidade da pessoa, porque aquela pessoa que desencarnou
tá? Não foi devidamente desligado dos seus guias. E aí daqui a pouquinho nós vamos ter também uma pessoa que tem, por exemplo, um pai João, vamos supor, de Preto Velho, e o pai Joaquim, daquele irmão que faleceu, de vez em quando dá passagem. Por quê? Porque aquele pai Joaquim não está desvinculado com aquele morto. Mas o que tem a ver o morto? Aí é que está. Quem morreu pode ter sido pai, pode ter sido mãe, pode ter sido avô, pode ter sido irmão de carne, né? Isso gera o que a gente chama de identidade mediúnica. Confronto de identidade mediúnica, aonde nós, como médiuns, nascemos com uma coroa mediúnica, mas ela fica conturbada por situações externas, e essa é uma situação externa, que para nós, como médiuns, é facílimo de resolver. Mas muita gente pega, não. Ah, depois eu vejo com o que eu faço. Não é o depois. Tá? Quem é de religião sabe muito bem que quando a gente perde alguém de religião, quando a gente perde alguém que vamos dizer assim, que é pronto, principalmente gente pronta, é necessário que haja um desvínculo daquela pessoa com aquilo que ele tem. É necessário que haja uma quebra, vamos dizer assim, desse cordão umbilical espiritual. Não é nada muito, não tem que fazer nada assim muito, mas cada coisa tem o seu destino. Cada coisa tem o seu lugar para despachar. E é despachar mesmo. Ah, mas essa imagem é tão bonitinha, mas não é sua. Né? Não é sua. Nunca foi, nunca vai ser sua. As pessoas não entendem. Ah, mas eu vou ficar com esse Ogum aqui que é tão bonito. Eu digo, quer ficar, fica. Mas esse Ogum aí, ele é regido hoje por um Egum. E ele precisa ser despachado, ele precisa ser liberto. É mais fácil tu pegar e comprar uma imagem e ter uma imagem do santo que tu gosta, do santo que tu te afeiçoa, do que tu herdar de alguém. A herança sempre nos traz o ônus e o bônus. Tudo que nós herdamos, tá? Sendo o que for, tanto de bom quanto de ruim, tudo nós temos que ter a ciência de que nós estamos herdando algo que não é nosso, que a partir daquele momento passa a ser nosso e que precisa ser transferido para nós. Não é só pegar esta guia aqui e colocar ela no pescoço de alguém. Não é assim. Ela precisa ser transferida. Ela tem um ritual de e não se transfere guia para ninguém. Tá? Não se transfere nada, porque olha só onde é que nós usamos as nossas guias. No pescoço. Aqui é a aura mais, e ela vai até o nosso coração. É a aura mais perpendicular e íntima com o nosso santo. Não é intransferível. As guias, elas são assim, onde arrebentou uma guia, onde arrebentou, aí eu vou falar aquilo que eu creio, tá? Onde arrebentou um brajá, no caso desse Iemanjá, onde arrebentou um oqué de búzio, é despachado. Se a pessoa ainda é viva, se faz um novo. Se faz uma obrigação nova e se dá um novo. Mas não se conserta
porque a energia que se fez ali, ou melhor dizendo, a energia que adentrou ali, é uma energia que quebrou aquela barreira, quebrou aquele escudo. E de uma certa forma, inibiu as forças do bem ali. Então como é que eu vou ficar com aquilo? Tudo que eu falo para vocês, meus irmãos, é aquilo que eu creio, é aquilo que eu faço. Eu jamais vou pegar, por exemplo, uma guia ou alguém que tem um brajá como o meu, pode ser filho de Iemanjá, não tem problema nenhum. Mas eu jamais vou entregar uma guia ou um brajá usado para qualquer... Ah, mas eu tinha um irmão que não vai usar, que não é mais de religião. É assim mesmo, não é teu. Não é do teu santo. Aí você vai dizer, tá, mas ele é de Oxalá igual eu. Mas não é o teu Oxalá. Você está entendendo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Isso são coisas pessoais. Isso são coisas que a pessoa adquire com o tempo. Que a pessoa adquire com a maturidade espiritual. Que ela ganhou por mérito. Ela se esforçou, ela foi, ela frequentou, ela desenvolveu, ela fez, ela aconteceu. As entidades chegaram, as entidades deram passe, as entidades deram consulta e ela ganhou por mérito. Então, os teus também têm que ser ganhados por mérito e adquiridos com o teu mérito. Tá entendendo onde eu quero chegar? Porque assim, gente, hoje em dia é muito aquela coisa assim, o cara deixou a religião, mas essa guia que tá tão bonita, eu vou ficar para mim. Sim, mas o que carrega essa guia é que tem que ser levado em conta. Porque o material é uma miçanga. Mas e o espiritual? Ninguém fala do espiritual. Ninguém fala que ali tem um caboclo que trabalhou, um caboclo que tem uma energia localizada e focada naquela guia ali. E como é que eu vou entregar isso para uma outra pessoa? Ou melhor dizendo, como é que eu vou repassar? Não é de uso contínuo, é um de uso individual. Tanto as guias, tanto as roupas, tanto qualquer adorno que se use. Ah, mas foi tão caro esse adorno? Sim, mas foi tão caro, mas a pessoa não está mais entre nós. É necessário que haja um processo de desligamento e nesse processo essas coisas são totalmente descartadas. Às vezes dá pena, porque a pessoa em vida faz com tanto carinho, né? A pessoa em vida investe, vai lá, manda fazer um brajá bonito, um cocar lindíssimo, né? Quando a gente faz um ritual de desligamento, um ritual e é desligamento mesmo, tem gente que chora. Mas eu digo para as pessoas, infelizmente, tem que ser feito. Não é Tiago, não é fulano, não é Beltrano que passa por cima. Que nós somos aqui míseros, uma mísera semente de pessoas, de indivíduos que cultuam a Umbanda. E nós seguimos regras. E nós seguimos eles. Eles nos dizem: mas e se tu jogar, Thiago, e mostrar que aquilo ali pode ser dado a alguém? Bom, aí é uma outra história. Tá? Por exemplo, casas que tem jogo, no meu caso, né? A gente pode fazer um jogo. A gente faz, de repente, um jogo
para ver os pertences daquela pessoa. Se dá para ser doado, o que faz, como faz, para onde vai, né? Mas isso é uma exceção. Nós temos casas que não tem o IFA. E aí vale-se da regra. Onde não se tem o búzio, não se tem um oráculo para te orientar, e o caboclo da casa, ou melhor dizendo, o chefe da casa, né, não vai incorporar, ou se incorporar, de repente não vai dizer. A regra é tudo ser despachado. Sem exceção. Sem exceção. Pode, claro, no búzio a gente jogar e ali dizer, não, mas espera um pouquinho, mas o santo está dizendo que a Iemanjá precisa, ou algum, eu cito a Iemanjá porque é minha mãe, precisa continuar naquela casa ali. Aí tem que ver se a pessoa quer assumir o santo. Tem que ver se a pessoa vai querer fazer as mesmas obrigações e saber se aquela pessoa, se aquele santo que está ali não vai influenciar no santo da pessoa. Então, vejam, senhores, como é complicado, ou melhor dizendo, como é complicado a questão. Por isso que quando falece alguém de Umbanda, mesmo ele sendo sacerdote, necessariamente ele precisa de um outro sacerdote para fazer o rito de passagem. Quando nós dissemos assim, ó, faleceu lá o fulano, a gente faz o rito, tá? A gente veste o morto com as roupas, com uma camisa branca, ou com uma calça branca, ou só a camisa, né? E o resto, ou melhor dizendo, e as coisas daquele morto vão ser despachadas nos locais, na mata, na praia, no cemitério, no cruzeiro, aonde uma vez foram cruzadas. Ah, mas o meu irmão de santo, ou meu marido, ou meu pai, ou minha esposa pediu para ser cremado. Não tem problema. O que a Umbanda fala sobre isso? A Umbanda não é o praxe, tá? Não é o praxe. Mas hoje em dia é o mais usado, né, a cremação. Então a gente faz, a gente arruma a pessoa para o velório, né? E aí as coisas que estão ali, cachimbo, cigarrilha, que seria de pombagira, brincos, joias da pombagira, isso tudo é feito um pacote. E é feito, claro, o destino é dado. Nesse destino, só quem é pronto e quem usa um brajá de santo faz. Não é qualquer um que faz. Que você está mexendo com energias de terceiros. Tá? É necessário fazer. É saber fazer, saber onde levar, saber onde fazer, saber o que fazer. Existe todo um rito de princípio, meio e fim para fazer tudo. Não é tudo no mesmo lugar. Se você faz uma pombagira aqui, e se há um Exu para fazer, você não pode fazer o mesmo Exu do lado. Você tem que contar 7 passos, tá? Largos. E aí você faz o Exu. Você não enterra tudo junto.
Porque é um ritual de velório. Que você está desligando aquele irmão, você está dizendo pro santo, ó, a partir de agora, essas roupas, esses pertences não fazem mais parte do plano material dessa pessoa que desencarnou. Então isso que nós estamos querendo trazer aqui para vocês. Que me perguntaram vieram muitas perguntas. Tiago, eu tenho um monte de coisa aqui guardada da minha falecida mãe. O que eu faço, Tiago? Tu tem que tirar isso da tua casa. Mas não é jogar fora. É devolver para a natureza aquilo que a natureza um dia deu de bênção para aquela pessoa. Ah, mas eu não sou de religião. Eu digo, sim, mas tu não é, mas ela foi. O mínimo, a consideração que tu pode ter com essa pessoa é tu chamar alguém que entenda e essa pessoa vai fazer o processo todo para fazer esse desligamento. E na Umbanda não há nenhum tipo de corte, nenhum tipo de matança, nenhum tipo de amiró. Não, é só o desligamento. É o cortar da Umbanda nesse tipo de caso é o desligamento, é arrebentar aquilo que tem que arrebentar, é rasgar, infelizmente é isso. É rasgar o que tem que rasgar. Porque a gente precisa dizer para o orixá e para as enguias, a partir de agora, essa pessoa não está mais dentro de nós. Ela não vai mais utilizar essas roupas. Ela não vai utilizar mais esses adornos. É necessário que esses guias entendam isso. Entendeu? E aí a gente faz uma avariação naquilo ali para que a entidade, a gente diz, ó, estamos te entregando. Estamos te devolvendo, estamos botando na sua aqui e o Senhor que guarde, que deteriore com o tempo. E é isso que acontece. Ah, mas o pai Joaquim usava um chapéuzinho de palha lá. A gente faz a mesma coisa. Felizmente é isso, gente. A gente diz assim, ah, mas é tão sofrida essa parte da Umbanda. É sofrida. É muito sofrida, é muito triste. Porque eu nunca fiz, tá? Só pra dizer pra vocês, eu nunca tive esse desprazer, tá? Porque pra mim não é um prazer, né? Quando tu tira alguma coisa da pessoa, ou quando tu quebra alguma coisa que necessariamente tu precisa quebrar, né? E eu estou falando de quartinha, eu estou falando de alguidar. É triste tu quebrar uma imagem, mas não porque tu quer, é porque tu não tá quebrando a orixá, tu tá desvinculando, porque antes de quebrar tem um ritual antes, que é necessário fazer uma lavagem daquela com coisas para que aquele orixá não esteja mais ali, para que aquele orixá, você não vai pegar a imagem cruzada e pum, quebrar. Não. Você vai fazer um ritual antes. Entendeu? Você vai purificar, vamos dizer assim, tirar a energia e depois fazer o quebramento para que aquela energia não retorne ali. E se vocês não sabem, em coisa quebrada não há energia. Quando quebra alguma coisa, você vai, eu tenho um anjinho de guarda lá que eu ganhei lá de uma rifa lá. Caiu no chão e quebrou, Thiago. Acabou. Acabou a energia que estava ali, já era. Ah, mas eu colhei com bander, né? Bander. Acabou. Quebrado não é a mesma coisa, gente. Por isso tem um ditado que diz que vaso quebrado, mesmo restaurado, não é a mesma coisa. Sempre há uma cicatriz. Eu, na minha caminhada de Umbanda, eu sempre digo para as pessoas, não usem nada restaurado. Ah, mas essa imagem era do meu falecido pai, é da minha falecida avó. Então aí é que está a questão.
Era dela, era dele, não é teu. Tu não conquistou isso pra ti. Tu não teve, não foi lá, olhou, gostou, admirou, se afeiçoou e aí comprou. Esse é ela sim. Então é isso que eu estou dizendo pra vocês. Tem gente que diz assim, ah, tem um santinho tão bonitinho aqui, que era da minha avó, vou pegar pra mim. Ah, quem não é iniciado, tudo bem. Não tem problema nenhum. Quem é iniciado, não. O santinho é da avó. Vou dar um exemplo pra vocês. Minha avó era devota de Nossa Senhora de Aparecida. E ela tinha uma Nossa Senhora de Aparecida lindíssima, lindíssima. Entendeu? Podia ter ficado comigo. Mas eu sou iniciado em Umbanda, não posso. Porque no momento que ela faleceu, aquilo virou um aporte de entrada de energia de Ogum. Eu nem sei com quem ficou. Pergunta, quer ficar com não. Na realidade eu não fico com nada. Às vezes as pessoas dizem assim, Thiago, mas... Desculpa que tá muito quente, tá, gente? Tu é assim, eu digo, é porque não é meu. Não foi o que eu conquistei. Você tá entendendo? Em termos de religião, gente, não. Se a gente olhar pro lado assim afetivo, ah, quer ficar com uma blusa, ah, quer ficar com uma roupa, não tem problema nenhum, entendeu? É roupa, né? Agora, adereços e objetos de religião, esses não. Porque esses é extremamente pessoal de cada um. Entendeu? Cada um tem a sua trajetória religiosa para cumprir. E aí precisa galgar as coisas. Ah, o meu preto velho chegou, ele pediu um cachimbo. Então ele é dele. Né? Então com isso eu vou galgando as minhas coisas. Eu vou tendo os meus adornos. Conforme aquilo que minhas entidades vão proporcionando, me proporcionando. Vocês estão entendendo? Então eu não posso querer pular etapas. E se eu estou, de uma certa forma, fazendo esse tipo de coisa, eu estou pulando. De repente não era para mim ter uma imagem de Nossa Senhora. Vai saber. Né? Porque Nossa Senhora Aparecida é Oxum. Mas não é essa Oxum que é para te ter, Tiago. É Oxum, é outra. É de outra forma, de outro jeito. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Cada um tem as suas coisas. O individualismo, e nesse caso, a Umbanda é individualista. Não? Deixa eu ver o nosso tempo. Tá certo. Né? Então a gente tem, não é que a gente tem que ser arrogante, recusar de uma forma. Não, vocês, desculpa, mas eu não vou ficar com nada. Não tenho, como é que diz, vontade de ficar com nada dessa pessoa, né? Ah, mas era teu pai, era tua mãe. Não, eu fico com outras coisas. Mas a questão de religião dele, peguem, liguem para uma pessoa que faça, liguem para uma pessoa que trabalhe com isso, que tenha doutrina para fazer todo esse processo e façam e despachem. Eu sempre falo assim. Entendeu? Eu sempre falo assim. Eu nunca digo para a pessoa, não, bota fora. Não, botar fora não existe. Tá? Não façam que nem uma vez uma pessoa fez e aí depois ficou chorando para mim. Ah, Thiago, eu peguei, eu não sabia o que fazer, botei, amarrei no saco e joguei no DML1. Não, tudo bem, não acredita, né? Não é iniciado. Mas é uma tristeza, porque tem outra forma
mais adequada, mais tranquila e mais carinhosa de se fazer e de que os orixás entendem que aquilo ali já não está mais pertencendo a esse mundo. Né? Então a gente tem que entender que com religião a gente tem que dar um certo carinho para a nossa religião. Né? E aí tem pessoas que não têm. Né? Tem pessoas que, vamos botar tudo fora, o fulano, ciclano, beltrano já morreu mesmo. E ele pode ter partido. Mas os guias não. Quer dizer, os guias nunca vão partir. Né? Eles são desligados. Né? Eles são desligados. Eles são é cortado o cordão espiritual desses guias. E eles vão para outras pessoas, Thiago? Bom, aí depende. Pode o filho daquela pessoa, quando iniciar na Umbanda, pegar algum guia do pai falecido? Se tiver na coroa mediúnica dele, se tiver na caminhada espiritual dele, se essa for a vontade dos guias, quem vão dizer é os guias. Mas aí é que tá. Por isso que a gente tem que entender que é necessário, é fundamental o despache, para que essa caminhada não tenha interferências. Porque senão daqui a pouquinho nós vamos pegar um certo momento dessa caminhada e nós vamos ter problemas de que a pessoa não consegue nem concentrar para os seus guias. Porque aquele orixá, aquele guia, aquela entidade está querendo falar. Né? Falar, está querendo, né? E não consegue porque o médium dele já não está mais em vida. Então a necessidade é mútua. Né? Eu sempre falo assim, mas em vida a pessoa me deu uma imagenzinha. Tudo bem, se ela foi dado grado em vida, não tem problema nenhum, foi dado em vida. Agora, herança, como eu disse agora há pouco para vocês, existe o ônus e existe o bônus. Tá? Então, herança religiosa, tá? Para nós, da nossa Umbanda, é Egum. Egum a gente despacha. Tá? Porque na nossa Umbanda a gente não tem babá Egum como tem no Candomblé, como tem no Batuque. Tudo que é da pessoa a gente despacha. Tudo que é da pessoa a gente não cultua. A gente despacha. A gente dissolve. Para que aquela pessoa, aqueles irmãos que estão ali, que são carnal dessa pessoa e vão continuar a caminhada, continuem a sua caminhada partindo do princípio que eles têm que caminhar com as pernas próprias. Né? E não com uma ancestralidade. Tudo bem, existe uma ancestralidade, mas não ancestralidade de... Porque assim, a ancestralidade que eu falo na Umbanda é quem te fez. É a ancestralidade de quem te deu, fez a tua cabeça. Né? A ancestralidade que eu falo é quem te tocou a primeira vez no teu ori. Isso é ancestralidade. Agora, os pertences dessas pessoas, as coisas materiais dessas pessoas, essas não, de maneira nenhuma, é herdada. Porque não é teu. Entendeu? Os teus, tu vai conquistar. Se o teu caboclo, o teu guia, o teu Exu precisa de alguma coisa, ele vai mexer os pauzinhos dele, como eu falo, e ele vai te proporcionar aquilo para te dar. Não é tu pegando de alguém e usando aquilo que não é do teu Exu. Você está entendendo? Então, fica a mensagem. Se você tem alguma coisa de alguém já falecido, se você tem alguma coisa de alguém que já não está mais entre nós, que é de religião,
trate urgentemente de resolver este problema, porque é um problema para você, tá? Se você um dia for iniciar numa religião, porque minha vida tá parada, não dá certo, porque minha vida não anda, não sei o que. Muito pode ser que seja isso. Pode ter esse fechamento de caminhos justamente por você resguardar coisas que não são suas. Então procure alguém, tá, que tenha essa qualificação para dar o destino correto para tudo isso. Não guarde, não tem. Uma outra coisa que eu falo para os irmãos, que às vezes as pessoas também gostam muito de ter em casa, tá? Eu não gosto, tá? A pessoa veio a falecer, tem a foto do falecido e acende vela pro falecido. Quer dizer que você está iluminando um egum para entrar dentro da sua casa, para ele ficar ali rondando na sua casa. E dali ele não vai sair, porque a luz está ali, ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali se alimentando da tua energia. Mas era meu ente querido, é a coisa mais querida que eu tinha no mundo. Era, não é mais. O que tu pode fazer é ficar com a pessoa na lembrança. Ter a lembrança boa dos momentos bons que vocês passaram juntos. Só. O resto, meu amigo, tem que ser destinado. Eu vou contar outra passagem para vocês. Quando eu tive a perda da minha avó, tá? A primeira coisa que eu fiz junto com os meus familiares foi reunir tudo que ela tinha. Ela não era de religião, tá, gente? Tá? De pessoal, aí uns pegaram umas coisas, pegaram outras. E tchau, vai, doa, dá para quem precisa. No caso é mais fácil porque não é de religião, né? Essa imagem de Nossa Senhora, não sei quem é que ficou. Então eu mandei tudo embora, entendeu? Não tá mais aqui. Não há o porquê cultuar, né? A lembrança e o coração e o carinho que a gente tem pelas pessoas em vida é o suficiente para a gente ter, após a morte, uma lembrança. Então, vale. Quem é de religião, então, mais ainda. Porque sabe que aquela pessoa foi para um plano melhor. Sabe que aquela pessoa vai reencarnar um dia. Né? Então, ela não precisa ter apegos aqui. E principalmente apegos da coroa mediúnica dela, que um dia foi tratada aqui. Era necessário e fundamental que ela despache essa coroa mediúnica. Faça o ritual certo em cada lugar para que não haja nenhum tipo de problema para os que ficam. Mas eu estou entrando na Umbanda agora. Pois é, aí é que eu digo. E esse é o problema que pode dar. Não é que pode virar um egum, não. Até pode. Mas a interferência mediúnica das entidades daquela pessoa pode acontecer na tua mediunidade, que tu vai dizer, poxa, eu estou recebendo o mesmo caboclo que a minha avó, ou minha mãe, ou meu pai, ou meu tio recebia. E o meu caboclo que eu tenho que receber, ele não chega, por quê? Óbvio. Ele fica escondido. Então, esse é o caminhar pelas próprias pernas. Entendeu? Quando a gente tem parentes, tá, que trabalham dentro da Umbanda, a gente tem que tomar muito cuidado, tá, quando alguém falece. Né? Que o deixar para depois, às vezes o depois é um pouco chato, é um pouco ruim, Eu sei que ninguém gosta de fazer esse tipo de coisa, mas é necessário. Né? A gente que é de Umbanda sabe, a gente que é de religião sabe que uma hora a gente vai desencarnar e as nossas coisas também têm que ir embora. Como a gente foi embora, as coisas vão embora também. Tá? A não ser, como eu falei, se no búzio mostra que aquilo tem que ser herdado, mas aí com uma transferência.
E aí o orixá sabe que está sendo cultuado, entendeu? Como vamos dizer assim, na Umbanda a gente não tem balé de Egum, mas a gente tem o culto ao caboclo, ao guia, daquele irmão que foi um dia cacique. Mas aquele caboclo, aquele guia, aquele não vai se manifestar mais, porque ele sabe que aquilo ali já foi desvinculado. Mas aquela imagem, primordialmente são imagens que ficam, aquilo ali é um ato de carinho, é um ato de consideração, é um ato de amor. Mas, para que isso seja feito, tem que haver o consenso da entidade, sua entidade, com o consenso da entidade e a pessoa. E há dois modos disso. Ou é no jogo, ou é o responsável espiritual pela tua cabeça vai dizer se aquilo pode ou não pode. Entendeu? Porque como eu digo, eu falo as coisas aqui, mas quem fala para você, quem diz o que é para você é aquele que botou a mão na sua cabeça. Então, se ele disser que é o contrário, eu tô errado e ele tá certo. Se ele disser para você, não, o Thiago falou que não pode, mas pode. Siga aquilo que o seu Pai Santo está dizendo para você. Não? Agora, eu aprendi assim. Tudo que é de santo, que vem para nós, que a gente adquire com o nosso suor, com a nossa perspicácia, desculpa, saiu errado, com a nosso empenho, tem que ser despachado, porque aquilo ali não é de mais ninguém, é deles, não é nosso, a gente só usa emprestado. Deixa eu ver o nosso tempo. 9h30, fechou então. Então, meus amigos, eu quero agradecer. O nosso trabalho foi dado, a nossa matéria foi vencida. Quero dizer que é um assunto chato. Não gosto de falar sobre Egum, não gosto de falar sobre gente desencarnada, mas é um assunto necessário. Porque hoje eu vejo assim muita gente, porque eu vou ficar com a saia da fulana. Eu vou ficar com as guias, que é lindíssima aquela guia de pombogira daquela fulana. E não sabe que está carregando um Egum. Né? E não sabe que está carregando um fardo para sua pessoa. Né? Tudo tem um começo, meio e fim. Se tudo tem um começo, meio e fim, ora, se nós temos um nascimento, uma estrada e um fim dessa estrada, ora que dirá as coisas de religião. Né? Então nós temos que respeitar isso. Tá? Recadinhos. O jogo de búzios está aberto, gente. Tá? Não, eu já comecei a jogar. Tá? O jogo é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Nós não paramos ao meio-dia. Tá? A não ser que marquem. Se não marcar meio-dia, a gente não para. Se marca, a gente não para. Tá? Vamos jogar até o dia 22 de abril, tá? Por causa de Papai Ogum, entendeu? Porque 23 é Papai Ogum, tem que parar, tá? Agora eu tô bem, né? Temos que fazer Ogum. Mas antes tem, para quem não sabe, eu não fiz a obrigação de manjar, que eu estava doente. Antes tem a obrigação da mãe manjar, né? Que será interna. Não terá obrigação, porque já passou, né? Já passou, e aí a gente não vai fazer coisas. No ano que vem a gente faz uma coisa mais elaborada, como eu digo, né? Tá? Mas assim, Papai Ogum, dia 23 de abril, né? E nós teremos um feriado de 4 dias. Mas não é porque tá feriado que o Thiago não joga. O Thiago joga no feriado, a gente joga enfim, tá? As datas que eu não jogo são aquelas datas que não posso jogar mesmo. Mas no contrário, a gente joga todo dia, tá? Das 8 às 8 da noite, marquem sua consulta. Não deixem, como essa semana me procurou uma pessoa e disse, Thiago, eu preciso jogar. E acabou jogando 10 horas da noite, por quê? Porque a pessoa, eu fiquei com pena da pessoa, tá? A pessoa estava precisando, tá? E aí eu fiz o jogo para a pessoa.
Eu não faço esse tipo de coisa porque, gente, é muito cansativo, tá? É muito estressante, no sentido de ficar na mesa de jogo. Eu fico às vezes na mesa de jogo uma hora com um, outra hora com outro. É uma hora para cada um, então imagina, são 4 horas de jogo. Então a gente precisa, né, fazer uma, né? Então marca. Ó, Thiago, eu quero às 4 horas da tarde. Vamos lá. Ó, às 3, às 2, tá? Aí depois dá uma folguinha, entendeu? Pro irmão aqui também, né, respirar, porque senão a gente não respira, né? Aí o que que acontece? Acontece da gente chegar, sair assim esses dias sem condições às vezes de fala, porque o que é o consulta? É eu conversando com vocês sobre aquilo que vocês necessitam. E a garganta já não respondendo mais. Né? Então vamos marcar a consulta. Das 8 às 8 da noite, tá bom? Eu quero que vocês me ajudem. Ajuda vocês a ter um ano melhor. Ano de Yansan, gente. Né? O que a gente quer aqui? Ano de Yansan maravilhoso, o ano que está mudando da água para o vinho todo dia. Né? Então a gente precisa bater uma para ela e saber o que ela quer, saber onde é que nós podemos pisar. Né? E o jogo nos mostra isso. O jogo é feito para isso, o jogo é para a gente, não é para adivinhação. Então dizem, jogo de bunhas é adivinhação. Não, ninguém adivinha nada ali. A gente joga e pergunta ao orixá, o orixá diz sim ou não, e a gente dá os caminhos que a gente precisa pra gente caminhar. De repente não é o mais fácil, mas é o mais seguro pra gente caminhar. E no final as coisas dão certo. Né? No final das contas tudo dá certo. O que dá errado é a gente não saber. Que às vezes a gente cai, a gente se estrepa, porque a gente não sabe onde a gente pode ir. Não é verdade? Então, marque a sua consulta, venha conversar comigo, venha conversar comigo de segunda a sábado, das 8 às 8 da noite. Vamos caminhar junto, vamos ter um aporte espiritual para a gente poder traçar um caminho bacana para vocês, tá bom? Meu beijo, um excelente domingo. E só esclarecendo, era para nós termos conversado ontem, mas em função de questões pessoais, né, a gente não conseguiu, tá? Mas geralmente as lives são sábados às 9 horas, tá? Um pouquinho antes das 9, 9 e pouco. Até 9 e pouco, tá? Meu beijo, meu saravá a todos, que Oxalá Iemanjá possa cobrir vocês com o manto sagrado, tá? E dizendo para vocês que a semana que vem a gente volta com esse mesmo conteúdo de Umbanda e trazendo coisas boas para vocês, esclarecendo e dando para vocês uma melhor orientação espiritual, tá bom? Meu beijo e até semana que vem.